é o segundo menos grave de uma escala de 4. A semana que passou não foi fácil, sobretudo nas zonas costeiras, onde a tempestade provocou estragos avultados e pôs uma vez mais em evidência o desordenamento do litoral português. Assim que procurou respostas, junto de especialistas de diferentes áreas, para um problema sério que o país já enfrenta e que tende a agravar-se. A força bruta das máquinas para tentar travar a fúria dos elementos. Na Praia da Bonança, em Esposende, a borrasca da última semana comeu uma parte substancial da falésia, agravando o perigo de derrocada das habitações existentes ao longo da costa. Há aqui casas instaladas desde os anos 60, sensivelmente, que estavam na altura a uma distância muito grande do mar, estamos a falar de 190 metros, em alguns casos, ou mesmo 200 metros, e hoje em dia estão em risco. Portanto, estas estruturas criam, de facto, estes problemas ajudando. Problemas que remontam aos anos 80 do século passado, com a ocupação crescente da orla costeira. As Torres de Ofir são um exemplo paradigmático. Com as correntes predominantes de noroeste e o nível da água do mar a subir 1,7 milímetros por ano, tornou-se necessário construir barreiras de proteção que mitigaram os problemas de uns, mas criaram dificuldades a outros. Antes de existirem estas estruturas, e estamos a falar num período ali em que temos fotografia aérea de 1965 até 1988 sensivelmente, a praia mantinha-se larga, com pouco declive, dissipava bastante energia e o sistema do mar estava preservado. O que acontece é que em 1988 foram interpostas estruturas deste tipo e de uma migração, nomeadamente aqui a sul, de 64 centímetros em média por ano, passámos por uma migração de cerca de 3 metros por ano. Com o cordão dunar cada vez mais fragilizado, o mar aproxima-se perigosamente das habitações. Fenómenos extremos, como a tempestade Hércules da última semana, são incontroláveis e deixam um rastro de destruição. Chegamos aqui e vemos este espetáculo. O mar galgou, o mar contornou e fez este canal aqui, deixando o enrocamento que deveria estar encostado à praia, à duna, nu. O avanço do mar na Praia do Furadouro está profusamente documentado, mas aparentemente os decisores não aprendem a lição, permitindo construções onde deviam existir cordões dunares. Uma duna natural acaba por ser resistente quer à água, quer ao vento. A duna acomoda-se, ela é suficientemente plástica para se ir acomodando. Uma estrutura pesada, de enrocamentos, não se consegue acomodar, mas consegue ser atirada para o interior. É previsivelmente o que vai acontecer ao enrocamento que envolve a Capela de Paramos, permanentemente ameaçada pelo mar. Na costa portuguesa, frente aos temporais, não há preces que valham. Quando cai a borrasca, é a São João que agentes de Paramos rezam. Pedem proteção para as suas casas, a 2 passos do mar, cada vez mais ameaçador. 20 anos depois desta reportagem, a ameaça mantém-se, apesar do enrocamento construído com fundos comunitários, que, na opinião de Bordalo e Sá, serve apenas para adiar a retirada definitiva dos moradores da zona. Sim, estão condenadas, como se irá ver em Espinho, em que, na segunda metade do século XIX, várias ruas da povoação ficaram debaixo d'água. A destruição dos bairros pescatórios de Espinho no final do século XIX impressionou bastante Dona Maria Pia, que passava reais temporadas no Grande Hotel da Granja. De tal modo que a soberana resolveu financiar a construção do chamado Bairro da Rainha, nos terrenos cedidos pela Junta de Freguesia, algures entre as ruas 35 e 39. Inaugurado em 1894, o bairro não durou muito tempo. Foi tragado pelo mar no princípio do século XX, o que diz bem do avanço das águas nesta zona costeira. A Faculdade de Engenharia do Porto acompanha em permanência as alterações morfológicas da costa, com um trabalho de campo e com recurso a modelos físicos, matemáticos e imagens de satélite. Ferramentas fundamentais na elaboração do mapa de risco da região costeira, um documento em permanente evolução.
A última tempestade revelou algumas surpresas em certas zonas do país, onde o mar subiu mais do que seria expectável. Em São Pedro de Mel, estamos ao longo dos anos estado preocupados com questões de instabilidade de ribas, mas a questão dos galgamentos, que também já tinham ocorrido, quer em São Pedro de Mel, quer mesmo em Matosinhos Norte e em Lessa, de facto são fenómenos mais raros e, portanto, não estavam devidamente documentados nos últimos anos. No Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia do Porto, simula-se o comportamento das estruturas com que o homem tenta domar as marés, como neste modelo do quebra-mar existente a norte do Porto de Leixões. Os portos são das estruturas que mais interferem com a dinâmica do litoral. Essenciais à economia, deixam, no entanto, pesadas heranças em termos de ambiente e ordenamento do território. Em termos de gestão da orla costeira, nós vivemos numa verdadeira selva, em que muito poucos se entendem. E o triste nesta história é que os chamados planos de ordenamento da orla costeira, que são interrompidos sempre que se alcança as áreas sob jurisdição portuária. Foi inaceitável que anos e anos e anos, milhões e milhões de metros cúbicos de areias dragadas em alguns portos fossem utilizadas exclusivamente para a construção civil, ou para aterros, ou lançadas ao mar. Às dragagens portuárias, temos de acrescentar a redução dramática da areia debitada pelo caudal da maior bacia hidrográfica da Península Ibérica. Os números não deixam dúvidas. Estamos a falar de 1,8 milhões de metros cúbicos de areia. Hoje, 60 anos depois e 64 grandes barragens depois, o Rio Douro transporta para o mar 250 mil metros cúbicos por ano. Com a construção dos molhos da Foz, o estuário do Douro ficou muito mais protegido, mas no mar, a forte ondulação dos últimos dias provocou o pânico junto ao Passeio Alegre. O novo molho, com cerca de 600 metros de comprimento, foi construído a uma curta distância do paredão original, o que gerou uma inusitada concentração de energia, quando as ondas de mais de 12 metros e com uma duração superior a 20 segundos chegaram à costa. O novo molho criou outra situação, como é evidente, há ali aquela praia encaixada, já havia, digamos, a percepção que havia ali uma concentração de energia, de tal maneira que se chegou a pensar, por exemplo, na existência de uma estrutura submersa entre os dois molhos, exatamente para dissipar essa energia. Vai-se ter que repensar isso. A cada avanço do mar, a engenharia e a ciência procuram dar resposta e proteção, mas o que o passado recente tem vindo a demonstrar é que sem mudanças profundas de comportamento, de pouco serve a intervenção humana. Hércules e Neptuno são mais fortes. Muitos